Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Daniel de Ávila, o seu deus grego favorito, que aí está, como você já conhece bem. E vamos para mais uma das nossas sessões de respostas às perguntas feitas pelos inscritos do canal. Antes, me deixe dizer uma coisinha para vocês aqui. Nós temos duas formas de tratar as pessoas e de responder às críticas que nos fazem, né? Então nós temos aqui uma crítica construtiva e temos aqui uma crítica, digamos, nem tão construtiva. E como nós temos um bom discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra, né? A gente tem uma maneira de responder tanto uma quanto a outra crítica, tá? Então só para vocês verem como é que a coisa funciona, como é que a banda toca. Uma crítica construtiva. Alguém disse assim: Mago Daniel, às vezes, e só às vezes, você fala um pouco rápido demais, aí fica sem entender exatamente o que foi que você disse. Tá bom, uma crítica construtiva, vamos trabalhar nisso. Então, hoje eu vou procurar falar um pouco mais pausadamente para não ter esse problema, né, de compreender o que eu estou dizendo, tá? Obrigado pela crítica construtiva. Agora, a outra crítica aí nem tão construtiva, né? Um sujeito disse assim: o canal é bom. A temática é interessante, só precisava ter um youtuber mais bem qualificado para conduzir isso aí. Tá bom, olha aqui, meu amigo, o que esse canal precisava é de inscritos mais qualificados para conduzir isso aí, tá? Por exemplo, você é um desqualificado, que você nunca se manifestou aqui para nada, e quando se manifesta é para falar uma coisa dessas justamente para o youtuber que se dedica a fazer esse canal continuar funcionando, apesar de todos os péssaros que eu falo aqui, tá? Então, seu desqualificado, é você que é o problema aqui, tá? E não o youtuber que está gerenciando a coisa. Tá bom, meu amiguinho? Quer vir de novo? Vem, aqui o pau te acha, tá? Tudo bem. Gente, vamos começar então com as questões, tá? As suas questões. Aqui nós temos o seguinte, tá? Um inscrito aqui, ele fez uma observação interessante aqui. Ele disse o seguinte, olha só, tá aí para você ver. Ei, Marco, acho legal quando você conta casos da sua vivência mítica, aquilo que pode ser contado, claro. Conte-nos sobre o seu encontro com a galera da mão esquerda no caminho de Santiago. Tudo bem. Gente, acontece aqui o seguinte, tá? No caminho de Santiago, ali estão os ainda discípulos, né, futuramente iniciados de várias ordens, que sempre têm que percorrer o caminho de Santiago, porque o caminho de Santiago, conforme eu já escrevi lá na Mega Page, é o caminho do poder, que é também chamado caminho da espada, mas há outros caminhos também, né, que tem que ser percorrido também de acordo com o que esse iniciado depois venha a achar necessário para ele, tá? Então tem o caminho de Roma, tem o caminho de Jerusalém, enfim. Mas o caminho de Santiago, especificamente, é o caminho do poder. E algumas ordens, como a nossa, elas estabelecem que os seus discípulos, né, já na fase final já do seu aprendizado, eles têm que percorrer o caminho de Santiago. Aí que foi que me aconteceu, na verdade fiz 2 vezes inclusive, tá? Mas eles têm que fazer. Tudo bem. Acontece que não são só as ordens, digamos, do lado de cá que impõem isso aos seus iniciandos, né? Existem algumas ordens que representam um outro espectro, né? Do outro lado da força, que também tem essa imposição. Então nós encontramos por ali pessoas que certamente são de uma outra vertente. E a característica deles, conforme eu narrei lá nos meus relatos na Mega Page, eles percorrem uma boa parte do caminho de Santiago andando de costas. Olha só, você vê ali, aquela reta, né, aquela estrada ali, então tem várias pessoas se deslocando, tudo em direção a Compostela, né? Em dado momento, o sujeito se vira e começa a andar de costas. E a gente vendo aquilo, né? O que é aquilo lá? Aliás, na primeira vez que eu vi isso, nós estávamos em 4. Ali que a gente vai conhecendo as pessoas pelo caminho, né?
4 ali, né? Um do lado do outro ali. Aí lá adiante tinha 2 sujeitos. E daqui a pouco lá um deles começou a andar de costas. Ele se virou para nós, né? E continuou andando, né? Mas de costas. E aí um dos que estava ali com a gente, um dos 4 ali, né? O cara fez a mesma coisa, virou também. Aí o que estava do lado assim, oh, não faz isso. Sabe por quê? Aquilo ali depois eu te explico o que é. Até fiquei curioso, né? Para ouvir a explicação dele, né? Mas depois ele explicou mesmo. Tem um pessoal aí que tá fazendo coisa aí de seita, de uma ordem deles aí, que caminha de costas, né? Porque eles são meio que do mal, assim, né? Então, tem gente que vem aqui, né, só pra fazer o caminho mesmo, tem outros aí que é por um motivo religioso, né? E temos assim que também é religioso, mas pro outro lado, tá? E aí esse pessoal, eles caminham de costas, né? Tipo assim, eles estão seguindo o caminho, né, de Santiago, que é o caminho do poder, mas negando a parte, digamos assim, sagrada do caminho, tá? Tipo assim, uma espécie de deboche que eles fazem, né? Ao mesmo tempo que ele tem que fazer o caminho, mas não do jeito que os outros fazem, né? Eles vão fazer ao contrário, né? Porque eles também estão na contramão dos grandes fluxos de energia, né, que governam o mundo, né? Então eles estão fazendo isso, né, para cumprir o preceito da ordem deles lá, tá? Então tem isso, tá? A gente encontrava bastante disso pelo caminho, então fica sabendo que o pessoal da mão esquerda, alguns, né, esses que são, digamos assim, de um nível mais elevado, eles também percorrem o caminho de Santiago, mas com outra intenção, né? Para que isso lhe confira o poder, porque é o caminho do poder, que é o caminho de Santiago, o caminho da espada, mas o poder do outro lado. Tem isso sim, tá? Eles fazem essas coisas. Infelizmente o caminho se presta para isso, tá? Também, né? A gente vai encontrando essas criaturas lá, tá? Próxima questão. Próxima questão, nós temos uma pergunta que foi feita aqui pelo Reinaldo Bahia. Reinaldo Bahia, ele diz assim: MD, parabéns pelo vídeo, e realmente às vezes vejo vultos no escritório. Não é sempre, mas percebo que querem passar alguma informação. Reinaldo, a questão aqui, o detalhe aqui para nós aqui é o seguinte, tá? Eles podem querer passar uma informação, mas isso de ficar vendo vultos, né? Se for muito frequente isso, fica o caso de saber que vultos são esses, né? E se eles percebem que você está ali. Se eles não estão percebendo que você está ali, está tudo bem. Tem isso também, tá? Se do mesmo jeito que você geralmente não os vê, eles também não veem você. E também do mesmo jeito que você de vez em quando vê vultos, eles também veem vultos, de repente, que o vulto é você, no caso, tá? Mas não chega a ter aquele contato direto, né? Agora, se eles chegam a se dar a conhecer, você vê, ou ele faz efeitos físicos, né, de mover objetos e coisas assim, aí nós temos que saber o que é isso, né? O que estão querendo ali, porque normalmente eles são muito discretos, tá? Eles não ficam se dando a conhecer desse jeito. E se começarem com isso, ou seja, está cada vez mais frequente essa aparição aí, né, de vulto para cá, vulto para lá, então teria que ver direito o que é isso, né? Mas eu vou recomendar assim que você comece ali, né, com alguma coisinha, se bem que não é a sua casa ali, né? Então não convém você fazer nenhuma operação ali, apenas salvaguarde-se a você mesmo, tá? Você faça as suas orações, reze bastante, tome aquele seu banho lá com sabão da costa, tá? E no mais, vamos deixar esses vultos pra lá, né? Agora quando for na sua casa, aí você tem que ter uma preocupação com isso, tá? Nunca é bom ter vultos passeando na sua casa, né? Temos aí nova questão apresentada pelo nosso inscrito, né, o Walter Zugspitz. Espero ter pronunciado certo o seu sobrenome, tá? A pergunta para o MD: tem alguém que gosta do ser humano? Anjos, demônios, tem nojo e assim vai. Tem alguém que goste do ser humano além dos cachorros e gatos? Como você citou cachorros e gatos, aí já fico sem saber se está falando se tem quem goste assim, aqui no plano físico ou de outros planos, enfim, não ficou muito claro a quem que você se refere, né, se tem alguém que gosta de ser humano, tá?
Você falou dos anjos e demônios. Olha aqui, os anjos e demônios, eles não têm nojo. Eles ignoram. Eles acham o ser humano muito insignificante. Eles não gostam quando esse ser insignificante consegue fazer com que eles tenham que vir aqui através de um ritual. Eles não gostam, porque fora isso, o ser humano por eles é solenemente ignorado, tá? Eles não estão nem aí para isso, tá? Então dizer que eles têm nojo não é bem verdade, tá? Eles não têm nem nojo, eles ignoram completamente. Agora, não tenho conhecimento assim de algum ser desses aí que realmente goste do ser humano. Não é do ser humano em si, é do ambiente onde esse ser humano está, porque aqui é muito grosseiro para ele. Qualquer um desses seres aí. Atuar no plano físico é um sacrifício, é uma coisa assim deprimente, sabe? É uma atmosfera assim que para eles é péssima, eles não gostam de vir aqui. Então não é que não gosta do ser humano, não gosta do ambiente onde esse ser humano está. Provavelmente um ser desses, dos benfazejos, tá? Talvez ele gostasse de você se ele te encontra em outro ambiente que não o plano físico. Tá? Mas aqui eles não gostam de vir, tá? Não necessariamente que não gostem de você, tá? Que eles não gostam é do lugar onde você está. Outra questão do nosso F. Malta. Eu tô dando os nomes aqui que aparece aqui, tá? Nas perguntas, tá? O F. Malta para mim seja o Felipe Malta, né? Mas eu não vou falar Felipe Malta porque aqui aparece para mim F. Malta que eu tô identificando aqui conforme está aqui nos comentários, tá? Bom, a pergunta é a seguinte: ao adquirir um certo nível de evolução espiritual, o indivíduo consegue lembrar de suas vidas passadas ou isso é verdade? Felipe, ele não só consegue lembrar, como ele lembra, sim. Tá? Ele tem acesso a isso. O acesso a esse tipo de informação, isso é vedado ao ser humano normal, porque ele não tem que ter acesso a isso. Isso, na verdade, só atrapalharia ele, né? Veja bem, por exemplo, como é que seria a sua vida agora se você tem acesso total à sua vida passada, onde você vê que você foi uma pessoa horrível, péssima. Alguém podia pensar assim, mas aí isso vai ser um incentivo para você se tornar um ser humano melhor agora, ou não, ou você vai continuar sendo. Assim, olha, eu fiz aquilo, eu tinha um motivo para isso, e eu vou continuar fazendo mesmo. Tem quem pense desse jeito. Então, aquilo ia te atrapalhar. A partir do momento que você atinge um determinado grau, você não tem mais essa restrição. Você acessa as suas vidas passadas, não só a imediatamente anterior, mas como outras também. E se você subir um pouco mais nessa escala, você tem acesso também às vidas passadas de outras pessoas. Porque até então, a evolução vai se referindo apenas ao que você pode fazer em relação a você mesmo. Você tem acesso às suas vidas passadas. Mas se você evolui mais, você tem acesso às vidas passadas dos outros. Porque se está deduzindo aqui que você não vai fazer mau uso dessas informações. Para você ter acesso a isso, você teve que evoluir bastante. Então, se você chega a acessar os dados, né, sobre a vida passada de alguém, é por uma razão altruísta, certamente. Você não vai fazer isso assim só por curiosidade, né? A curiosidade mórbida, assim, de querer saber alguma coisa sobre a vida de alguém, assim. Não se faz isso, né? Então, o iniciado não faz essas coisas, tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, você tem acesso aos dados da sua vida passada, tá? Uma nova questão, que também é do Walter Zumspitz, diz o seguinte: o Emílio respondeu a todos, mas não as minhas perguntas. Não tem problema, eu vou repetir as minhas perguntinhas aqui sem perder a esperança. Eis as perguntas: o que seria um Exu, Pombagira, na Umbanda? São os encarnados, vampiros trabalham ou vivem reclusos em castelos? Querido, já uma coisa pra você aqui. Você misturou, né, os alhos com bugalhos, né? Já botou vampiro na história também aqui, né? Já fazer o seguinte aqui, ó. Eu não estou ignorando as suas perguntas. Eu vi quando você perguntou a primeira vez, tá? É que normalmente eu evito essas questões que envolvem as religiões das pessoas, sejam quais forem.
Porque tem uma coisa aqui chamada suscetibilidades, tá? Às vezes você fala uma coisa assim, nem é com uma má intenção, mas alguém se sentiu ofendido, porque a pessoa é daquela religião ali e acha que você está sendo ofensivo. Então eu evito isso. Mas para não dizer que não falei das flores, tá? Eu vou te responder. Sim, a entidade identificada como Exu e também a Pombagira, né, que seria o Exu feminino, né, a Pombagira, eles são desencarnados, mas são desencarnados que exercem uma função. Eles têm um papel preponderante dentro da religião deles, que no caso aqui é a Umbanda, onde estão identificados como uma falange de uma egrégora, né, que é a egrégora do Exu, ou Exu, né, como é na África, né. Então não é que ele é o próprio Exu, porque tem vários nomes, né, tem Exu Caveira, tem Exu Tiri, tem o Exu Tranca-Rua, enfim, tem vários, né. As Pombagiras é a mesma coisa, né? Tem Pombagira Maria Mulambo, tem a Pombagira das Almas, Pombagira do Cemitério. Então, eles têm vários nomes assim, tá? Mas não é que eles são aquela entidade propriamente dita, né? E sim, eles fazem parte de uma falange que se identifica com a egrégora que representa aquela entidade ali, tá? A mesma coisa são quando tem aquelas incorporações, já incorporou ali, né, o Ogum, né, que seria o São Jorge, né, no secretismo, né? Não é que aquele que incorporou ali, ele é o próprio. O Ogum, ele é um conceito maior, ele é uma egrégora, né, da religião africana. Mas ele tem lá os seus seguidores, espíritos, né, seguidores, que formam a falange que o representa. Então ele incorpora e diz que ele é Ogum, mas ele não é o próprio. E sim, uma entidade identificada com ele, tá? E sobre a questão de praticarem o bem ou o mal, isso vai depender muito lá do gosto do freguês, tá? Porque eles não são nem bons nem maus. Geralmente, por um secretismo, assim, identificou-se, né, a figura do Exu como sendo um tipo de demônio. E não é na religião, as religiões africanas, Umbanda, Candomblé, essas coisas, a figura do Exu é tido como um mensageiro, né? Tem um elo de ligação, né, entre os grandes orixás e a Terra. Ele faz um papel que no sincretismo, digamos assim, né, do panteão greco-romano é o Mercúrio, tá? Ou Hermes, né? Que é aquele, né, que tem a sandália que tem as asinhas, né, nas sandálias, né, e no capacete, e ele usa o caduceu. Ele é o mensageiro dos deuses, né? O Mercúrio, ou Hermes, né? O Exu faz esse papel nas religiões africanas. Ele é um mensageiro, tá? Então, agora, se as pessoas convocam ele para pedir coisas ruins, isso é problema das pessoas que pedem coisas ruins. Mas ele não é assim dedicado ao mal, ele é o lado negativo, ele não é isso, tá? A Pombagira é a mesma coisa. Se bem que as pombagiras, elas têm uma questão de ser muito ligadas assim à parte lasciva do ser humano, né? São sempre associadas assim com mulheres que bebem, fumam, que tinham uma vida devassa quando estavam vivas, né? Mas hoje se dedicam a uma outra atividade que não necessariamente é essa, tá? Então mas são desencarnados, tá? Tecnicamente eles são desencarnados. Mas não desse tipo que você vê, que ficam vagando por aí, sabe? Esses aí, eles têm uma função específica, tá? Eles não são errantes, tá? Bom, sobre vampiro, trabalho ou vive em reclusos em castelos, olha, se tivesse esse conceito, não ia ter castelo que chega pra todo mundo, né? Porque não tem isso aí, sabe? Não tem rei de castelo. Não tem nada disso não, tá? Eles são pessoas em aparência iguais a você. Você não vai distinguir o sujeito. E ele de repente convive com você e você não sabe. Você tem contato com um deles e você não faz ideia. Porque ele não se dá a conhecer desse jeito. Ele não tá ali como um predador, ele não vê você como uma caça, como um alvo, né? Não é isso. Isso aí ele faz parte das lendas, tá? Quando eles eram ainda
bricolacas e coisas que tipo assim, aí existiam essas ideias de que eles eram caçadores, né, e caçavam as pessoas, né, e talvez tivesse uma época que até faziam mesmo, mas exatamente não é mais assim hoje em dia, tá? Isso aí de castelos e coisas assim, não, isso é totalmente, sabe, não existe, tá? Isso aí não procede, tá? Aqui mesmo nesse canal eu tenho mais de um vídeo sobre vampiros, tá? Onde eu explico essas coisas todas, a maneira como existe esse equívoco, né, de achar que eles são ocultos, noturnos e caçadores e inacessíveis, né? Não, eles convivem no meio das pessoas, eles são humanos também, tá? E então ali, se você tem um contato, convive com algum deles, você não sabe disso, tá? E qual é a palavra-chave aí? A palavra-chave aí é discrição. Porque como é que uma raça inteira consegue ficar vivendo no meio de uma outra sem ser percebida durante milênios? Uma coisa chamada descrição. Ah. Então eu vou deixar aqui nos links de recomendação final aqui. Eu vou deixar o link, né, para um dos capítulos sobre vampiros, que é sempre um tema palpitante, tá? Então eu vou deixar aqui, você olha bem, tá? Clica ali, vai lá ver o que foi dito, né, a respeito de vampiros. É sempre fascinante esse tema, né? E até talvez eu lance mais um vídeo sobre isso, tá? Grande abraço para vocês, até a próxima.